Portugal tropeça e a Colômbia vence. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional desta quarta-feira, dia 17 de junho. Beleza? Se resume basicamente nestes jogos da Copa do Mundo, vou passar por todos eles aqui. Depois a gente vê algumas das principais notícias, onde já dando um spoiler, o Bernardo Silva foi anunciado no Real Madrid, cara. Então tem algumas notícias pra gente passar aqui também. Beleza? Vamos começar pelos jogos, vamos na ordem. Começou com Portugal e Congo, primeiro jogo do dia na Copa do Mundo. Partida que além dessas equipes também tem Colômbia e Uzbequistão nesse grupo. E daqui a pouco eu vou falar da estreia também, da Colômbia contra o Uzbequistão. Mas dessa estreia de Portugal, Portugal até saiu vencendo com 6 da primeira etapa, logo nos minutos iniciais. Tem um grande cruzamento do Pedro Neto pela esquerda e o João Neves, cara, o João Neves é impressionante, porque ele não é um jogador alto, mas ele já tem muitos gols de cabeça na carreira, tanto pelo PSG, tanto é que tem muitas jogadas ensaiadas com o João Neves no PSG, tanto pela seleção portuguesa agora também. Esse gol na estreia da Copa é de uma jogada que vem justamente de uma infiltração do João Neves pisando na área e tendo esse repertório da bola aérea. Um cara que não é alto, mas que tem esse quesito muito apurado. É impressionante o jogo aéreo do João Neves pela estatura dele. É um fator a mais para essa seleção portuguesa que abre o placar justamente dessa forma. Só que toma o gol de empate do Congo no último lance da primeira etapa, uma bola alçada na área pelo Masuaku, jogador que já chegou a jogar no West Ham. Confesso que hoje eu não sei onde o Masuaku tá. Deixa eu até ver aqui em que time o Masuaku tá agora, mas eu lembro que ele apareceu pro futebol no West Ham. Neste momento ele está no Lens. Lens, vice-campeão do campeonato francês, né? Eu não sabia que ele estava lá. Enfim, através de um cruzamento dele, o Issa, que se destacou muito no Brentford junto com o Mbeumo, né? O Mbeumo foi pro Manchester United e acaba que por ele ser da seleção de Camarões não está disputando a Copa. E o Issa, que também foi um dos grandes destaques daquele time do Brentford, saiu e foi pro Newcastle. Acaba que no Newcastle ele não é titular absoluto, porque o Newcastle também trouxe o Voltmate, né? O Newcastle vendeu o Isaac pro Liverpool e trouxe o Voltmate, que era do Stuttgart, e o Issa, que era do Brentford, né? Acaba que o Issa às vezes é titular, às vezes não, mas no geral é muito bom jogador. Está disputando a Copa por essa seleção de Congo, e o primeiro gol do Congo na Copa é justamente através do Issa em um cruzamento do Masuaku. Essa seleção do Congo tem bons jogadores, tá? Por exemplo, na linha de zaga a gente tem o Tuanzebe, que era do Manchester United, surgiu no Manchester United. O Mbemba, que já chegou a jogar no Porto, já chegou a jogar no Newcastle. Na lateral direito o Wan-Bissaka, que é um jogador de muita fisicalidade, muita intensidade, joga no West Ham. Apareceu pro futebol no Crystal Palace, jogou no Manchester United também. O United pagou caro na época. Na esquerda o Masuaku, como eu falei, joga no Lens, surgiu no West Ham pro futebol. Aí lá na frente a gente tem o Bakambu, que joga no Betis, excelente atacante. Além do Issa também, excelente atacante, como eu disse, do Newcastle. Então é um time que é bom, tá? Tem bons jogadores nessa seleção do Congo. E, enfim, segurou esse 1-1 até o final, e assim o Congo consegue um empate com Portugal, um empate muito valioso para a seleção de Congo. Agora, Congo vencendo do Uzbequistão, que é o que se espera, e não tomando uma goleada da Colômbia, o Congo já tem grandes chances de poder passar como um dos melhores terceiros colocados, né? Entre 8 dos 12 melhores terceiros colocados, lembrando que 8 dos 12 melhores terceiros colocados irão passar de fase também. Então o Congo, arrancando esse um pontinho contra o Portugal, ele basicamente vencendo do Uzbequistão, tem muita chance de pegar ao menos essa terceira colocação. E vencendo do Uzbequistão e empatando com a Colômbia, ele já está garantido na próxima fase. Quem tiver 5 pontos vai passar de fase. E se ele ganha do Uzbequistão e ganha da Colômbia, ele faz história e passa de forma tranquila nesse grupo. De qualquer forma, é um empatezinho que dá muitas chances para o Congo passar de fase, tá? É basicamente ganhar do Uzbequistão e não ser goleado pela Colômbia. Fazendo isso, eu acredito que o Congo passa de fase. Aí depois a gente vai para o melhor jogo do dia, um dos melhores jogos da Copa. Inglaterra 4-2 para cima da Croácia. Esse foi o placar da final da Copa do Mundo de 2018, quando a França venceu a própria Croácia. Agora nesse jogo de estreia de 2026,
A Inglaterra aplica esse 4-2 sobre a Croácia. Jogo que foi bem equilibrado, tá? Com 12 minutos de jogo. Tinha tido um pênalti para a Inglaterra, pênalti do Modric. O Kane perde com o Livakovic, que fez um grande jogo por sinal. A Croácia tomou 4 gols, mas o Livakovic, goleiro croata, que foi peça fundamental na nossa eliminação, né, na eliminação do Brasil em 2022, segue sendo um grande goleiro, tá? Deixa eu ver em que time ele tá agora, porque ele até pouco tempo atrás era goleiro do Fenerbahçe. Só que o Fenerbahçe trouxe o Ederson, né? Então, deixa eu ver aqui em que time o Livakovic está no momento. Ele tá no Dinamo de Zagreb, da própria Croácia. O Livakovic que já tem 31 anos, caraca. Mas ele anteriormente era goleiro do Fenerbahçe, perdendo essa vaga justamente para o Ederson, né? Enfim, ele defende o pênalti, só que ele tinha adiantado. O juiz manda voltar. E aí, o Kane bate novamente, desloca o Livakovic e abre o placar para a Inglaterra. Com 36 da primeira etapa vem o gol de empate, uma jogada que vem de um passe do Susic para trás. E aí o Baturina tem um chutaço na gaveta, um golaço. O Baturina que fez uma grande temporada pelo Como. E empata ali o jogo para a Croácia. Minutos depois, em uma jogada muito parecida com o primeiro gol da Inglaterra, que o primeiro é uma cobrança de escanteio do Rice e origina o pênalti do Modric. Esse segundo gol é um cruzamento do Rice e agora ele encontra a cabeça do Harry Kane, que chega de trás, cabeceando no cantinho, fazendo 2-1 no placar. Ainda na primeira etapa, o Kane já tinha feito 2 gols. O Kane vem fortemente para essa briga de melhor jogador do mundo. Só que a Croácia reage, então no último lance da primeira etapa tem uma bola alçada na área, escorada para o outro lado, e aí o Peter Musa, centroavante, que já chegou a jogar no Benfica e que hoje joga no futebol americano. Deixa eu até confirmar que time ele é, eu acho que é do Dallas. Exatamente, ele joga no Dallas. Então já está habituado ao futebol americano. Não futebol americano de, chuta, aquele negócio lá grandão. Não, futebol dos Estados Unidos, né? Enfim. E aí o Peter Musa empurra para as redes e a Croácia faz o 2-2 e empata a primeira etapa. Só que aí no retorno para o segundo tempo, a Inglaterra voltou muito concentrada e a Croácia defensivamente exposta, né? Então, com 1 minuto e meio da segunda etapa, o Bellingham recebe uma bola pela direita, conduz, e aí o movimento do zagueiro central é muito duvidoso, tá? Porque ao invés dele ir no Bellingham, ele vai fechando pro meio da área, acompanhando o jogador que estava indo pro centro da área, mas deixa o Bellingham ir cara a cara com o Livakovic. O Bellingham não estava com o melhor dos ângulos, mas de qualquer forma, um jogador de tanta qualidade como é o Bellingham, você não pode deixar chutar. E a Croácia optou por deixar o Bellingham conduzir a bola para fechar a opção de passe dele. E aí o Bellingham, tendo liberdade, finaliza cruzado no cantinho, faz o 3-2 para a Inglaterra novamente e passar à frente no placar. Uma tomada de decisão do defensor da Croácia, como eu disse, muito duvidosa. Ele optou por fechar o passe ao invés de brecar esse avanço do Bellingham, que aí não teve como. Gol do Bellingham, 3-2, e chegando nos minutos finais, o jogo ainda vivo nesse 3-2, a Inglaterra foi muito superior no segundo tempo. Se não fosse o Livakovic, esse jogo tinha sido 5-6-2 para a Inglaterra, porque ele fez grandes defesas, mas a Inglaterra não conseguia matar o jogo. Até que aos 40 do segundo tempo, o Rashford recebe uma bola completamente no 1 contra 1, contra o defensor da Croácia pela esquerda, limpa ele, finaliza no cantinho e faz ali o 4-2 para a Inglaterra para assim fechar o placar. E com isso a Inglaterra vence na estreia da Copa. Um grande jogo da Inglaterra e principalmente um grande jogo do Kane. Nos momentos finais teve uma chance da Croácia quase que embaixo do gol, que o cara finaliza e o Kane estava embaixo do gol para tirar a bola de barreira. É loucura, o Kane é muito completo, um centroavante com boa bola aérea, uma finalização muito apurada. Hoje talvez o Kane seja o melhor finalizador do mundo. Não é exagero dizer isso. E além disso, ele ainda ajuda na construção e ajuda defensivamente. Cara, o Kane é um monstro. E ali a Inglaterra fecha o placar nesse 4-2. Depois a gente teve a vitória de Gana contra o Panamá, jogo horrível, se arrastou num 0-0 até os 49 do segundo tempo. Quando aí tem uma jogada de transição de Gana, o Semenyo aciona o Thomas Asante, que joga na Championship, segunda divisão inglesa. Ele consegue um cruzamento e o Iraniki faz o gol de Gana. Gol fundamental, porque se Gana empatasse com o Panamá, não teria quase que chance alguma de sonhar com classificação.
Vitória importante é a seleção de Gana, que tem até uma ou outra peça interessante, então é uma seleção mais forte que o Panamá, mas sofreu, né? E aí quase que no último lance faz esse gol da vitória, e agora se consegue um empatezinho contra a Croácia, eu já acho que Gana pode pensar em uma terceira colocação, se conseguir esse empate contra a Croácia. E eu acho que pode até vencer, tá? Essa seleção de Gana não vive lá a grande fase, mas tem peças individuais que podem decidir. Acho que até contra a Inglaterra é possível sonhar com um empatezinho, talvez uma zebra. Essa seleção de Gana eu acho que pode aprontar, tá? Porque, ó, quando a gente olha para essa seleção de Gana, alguns dos destaques individuais. Semenyo, um dos melhores jogadores do mundo na temporada, pelo que jogou no Bournemouth e no Manchester City. Joga muita bola. Tem o Nuamá pela direita, que surgiu no Lyon, jogador muito jovem e bom também. Sulemana, que é muito bom jogador também da Atalanta. E lá na frente ainda tem o Jordan Ayew, do Leicester, jogador muito experiente, que é bom atacante também. Veio do banco Thomas Asante, que é bom jogador. O Fatal, que é bom jogador também e joga no Leicester. Infelizmente o Leicester foi rebaixado para a terceira divisão inglesa, mas segue sendo uma equipe gigante, né? O que me surpreendeu, e eu não sei dizer o motivo disso ter ocorrido, é o Iñaki Williams ter ficado no banco e nem entrado. Eu tinha para mim que o Iñaki Williams ia ser uma peça importantíssima para a Gana na Copa. Mas ele não foi nem a opção vindo do banco, cara. Não sei qual que é a situação dele lá. Mas seria uma peça que, na minha visão, poderia fazer muita diferença para a seleção de Gana. E tinha tido o problema do Thomas Partey também, que ele não conseguiu entrar no país para jogar, parece. Nada a ver. Um negócio é maluquice. Mas o Partey não pôde jogar esse jogo. Thomas Partey podendo jogar as próximas partidas, essa seleção de Gana fica ainda mais forte. Enfim, vence do Panamá. E para fechar os jogos, a Colômbia venceu o Uzbequistão por 3-1, mas não foi fácil. Abriu o placar no fim da primeira etapa, depois de um grande passe do Luiz Dias. O Munhoz, que não é exagero dizer que hoje é um dos melhores laterais do mundo, o Daniel Munhoz do Crystal Palace. Ouso dizer que ele está pelo menos no top 10 melhores laterais direitos do mundo. Talvez no top 5, cara. Por tudo que ele está jogando com a camisa do Crystal Palace, um nível de intensidade muito alto, chega bem à frente, defende muito bem. O Munhoz é muito bom na lateral direito e é ele que faz o gol, o primeiro gol da Colômbia nessa Copa de 2026. Enfim, de fato o Munhoz é um jogador que é muito bom e já faz um bom tempo que consegue se destacar pelo Crystal Palace, né? Ainda mais nesse momento do auge da história do Palace, vencendo Copa da Inglaterra, Supercopa da Inglaterra, nessa temporada vencendo a Conference League. O Munhoz vem ganhando ainda mais destaque. Muito bom jogador. Só que a Colômbia conseguiu tomar o gol de empate. Com 15 da segunda etapa, depois de uma bola alçada na área, Shomurodov, que é um excelente atacante. Sempre que eu falo do Uzbequistão aqui no canal, eu tô falando Shomurodov e Kuzanov. O Kuzanov do City na zaga, né? Excelente zagueiro. E o Shomurodov lá na frente, excelente atacante também, ex-Roma, e que está no Istanbul Basaksehir. São os dois destaques dessa seleção, um na defesa e um no ataque. O Shomurodov consegue uma finalização muito difícil, surpreende o Camilo Vargas, goleiro da Colômbia, que falha no lance. A bola ainda bateu na trave, ele quase tomou um frangaço, mas depois de bater na trave a bola fica viva e sobra ali para o Fayuzalaev empatar para o Uzbequistão. Muito mérito para o Shomurodov e é uma falha bizonha do Camilo Vargas. Só que dura pouco, menos de 5 minutos depois, tem uma jogada de transição, o Luiz Dias recebe a bola pela esquerda, finaliza, chute nem foi lá essas coisas, o goleiro do Uzbequistão falha e ali a Colômbia faz o 2-1. E aí já nos acréscimos, coisa de 54 do segundo tempo, o Coutinho Hernandes tem uma jogada de muita raça pela ponta direita, briga, recupera a bola, alça ela na área e encontra o Campas, que já tinha feito gol no amistoso contra a França, e agora pisando na área ele cabeceia e faz o gol aqui da seleção colombiana para fechar o placar nesse 3-1. Eu torço pro Grêmio, né? E o Campas do Grêmio pagou uma grana para tirar ele do Tolima e vir para o Grêmio. No Grêmio, ele nunca rendeu quase que nada. Um ou outro jogo em que ele tinha uma finalização absurda de fora da área, cobrança de falta, cobrança de escanteio, coisas assim. Se eu não me engano, ele chegou até um gol olímpico com a camisa do Grêmio. Mas muito pouco, um jogador muito irregular com a camisa do Grêmio. Ele vai para o Rosário Central, no Rosário Central já viveu momentos melhores. Nesse momento eu estava vendo, ele estava até sendo reserva em alguns jogos. Dá para se entender, né? Ele é canhoto, se for jogar pela direita. Tem o Di Maria, só isso. No Rosário Central, né?
Então, ele não tá naquele nível que já chegou a apresentar no Rosário Central. Mas mesmo assim, com a seleção colombiana, ele vive uma fase muito boa. E faz o gol que fecha o placar nesse 3-1, vitória colombiana. E assim a gente fecha todos esses jogos dessa quarta-feira. Vamos passar pelas notícias do dia agora, porque tiveram algumas, tá? Ó. O Liverpool acertou a contratação do atacante Vitor Munhoz, do Osasuna, negócio de 40 milhões de euros. O Real Madrid vai receber metade do valor. Caraca, não sabia que o Vitor Munhoz era da base do Real, ou o Real ao menos possuía uma porcentagem alta dele. Eu fiquei surpreso que ele apareceu na convocação da Espanha. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse cara. Eu não consigo nem emitir uma opinião sobre isso. O que eu posso falar é um jovem jogador que garantiu vaga na Copa. Então, promissor ele é. E o Liverpool está contratando ele. Boca Juniors está perto de oficializar a rescisão do contrato do Cavani. Ele que vive machucado e com a camisa do Boca não rendeu nem perto do que se esperava. É muito bom jogador, acho que ainda teria espaço em muito time brasileiro, por exemplo. Mas de fato no Boca não rendeu. Aqui tem a provável escalação do Brasil, mas eu não vou trazer aqui. Não vou falar. Vou deixar o suspense. Porque eu tenho 21 Futebol Clube, que é o meu canal onde eu falo sobre futebol brasileiro. Lá, ainda hoje eu vou postar a projeção do jogo do Brasil contra o Haiti. E aí eu falo dessa provável escalação. Ficou curioso? Só assistir lá depois. 21 Futebol Clube, depois joga aí no YouTube. Vamos ver aqui. Parece que o pai do Messi está com um problema de saúde, por isso que ele se emocionou após gol contra a Argélia. Fez 3, né? Essa que é a questão, não sei em qual ele se emocionou. Mas enfim, é complicado isso aí. O Oshio anunciou que vai se aposentar após o fim da Copa do Mundo. Essa aqui é a 6ª Copa do Mundo dele. Ídolo, né? Acho que dá pra dizer que é um dos maiores jogadores do México da história. Por clube, cara, ele nunca conseguiu ter muito destaque por alguma equipe e tal, mas pela seleção mexicana, ele é incrível, né? A Inter de Milão chegou a um acordo com o goleiro Provedel, da Lazio. Negócio por 3 milhões de euros e contrato de 3 anos, caraca. Barato, né? Mas é porque goleiro, no geral, é mais barato, né? Enfim, o Sommer vinha sendo o goleiro da Inter de Milão. Não sei se ele vai perder a vaga para o Provedel ou se ele vai sair. O André Jardine é o novo técnico do Al Ahly de Dubai. Então não é o Al Ahly original verdinho lá que era o time do Firmino, do Mahrez. Não, é o Al Ahly de Dubai. O Mourinho pediu a contratação do Enzo Fernandes para o Florentino Pérez, né? E o Real Madrid oficializou a contratação do Bernardo Silva, ex-Manchester City. Foi muito falado do Bernardo por um bom tempo no Barcelona, e quem anuncia ele é o Real Madrid. O poder financeiro do Real é muito maior do que o do Barcelona. Enfim, eu fico curioso para ver como ele vai jogar, porque eu não acho que ele tem um estilo de jogo condizente com o do Mourinho. Só que os dois são portugueses, vai dar algum jeito de se encaixar. Só que eu não acho que o Bernardo Silva tenha o estilo de jogo do Mourinho. O Mourinho é um jogo mais direto, nem sempre muito vistoso. E o Bernardo é um jogo que... O estilo de jogo do Bernardo Silva é um estilo de jogo que precisa muito ter a bola. Ele não é um ponta direita, ele não é um meio de criação. Ele é um cara que vai flutuar da direita pro meio e da liberdade pro lateral. É isso. Então quem jogar pela lateral direito do Real Madrid vai ter um corredor inteiro para si. Esse é um ponto positivo. E também quem vinha fazendo muitas vezes essa função era o Arda Güler, né? Então chegando o Bernardo Silva, tem que ver se o Arda Güler vai seguir sendo titular. O próprio Mastantuono acho que pode perder um pouco mais de espaço, que o Bernardo tende a fazer essa faixa da direita para o meio, assim como o Arda Güler. Acho que ele pode ser um bom mentor para o Arda Güler desenvolver o futebol dele, inclusive. E assim a gente fecha também as notícias do futebol internacional desta quarta-feira, dia 17 de junho. Beleza? No geral é isso. Passamos pelos jogos, pelas notícias e um resumo bem completinho. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.